Olá, pessoal. Então vamos para a próxima parte, que agora é o que que a gente vai fazer aqui no Ryan, que eu acho que é a parte que é mais interessante, inclusive, para vocês. O PubMed a gente já viu, é uma parte bem legal, que é para vocês. A gente já viu a parte que os professores ou o orientador eventualmente vai fazer, que é a pergunta pico, elaborada, né? A pergunta a gente que faz. O orientador fala, ó, a pergunta é válida, tal, elabora a pico. Uma vez fez a pico, a estratégia de busca, string, né? Que eu mostrei para vocês como é que faz para usá-la no PubMed, essa parte de vocês. E depois que a gente exportou do PubMed, a gente vai usar os critérios de inclusão e exclusão, que a gente também criou. Isso normalmente também quem faz é o professor ou orientador. E a partir disso, a gente vai lá para colocar esses arquivos e selecionar os que interessam para a gente dentro do Ryan. Tá? Então aqui eu entrei, Ryan é com dois Y, né, que se escreve. Eu vou entrar aqui na minha conta. Ele tem a forma gratuita, a forma paga. A minha é paga por várias razões, mas com a forma gratuita a gente já consegue fazer bastante coisa, tá? Então eu vou colocar aqui, isso aqui é a minha página inicial. Normalmente, quando a gente está começando, tem menos coisa aqui, é óbvio, né? Mas a gente pode ir arquivando também, tá? E aqui a gente vem no canto superior esquerdo, vem nessas três linhazinhas, tá? Vamos lá? Criar uma nova revisão. Uma vez criada, eu vou colocar as informações. Então, quais são as informações para a gente? Vou colocar geral, né? Então, é, estratégias não farmacológicas para composição corporal na menopausa, tá? Acho que isso aqui é uma coisa, a gente coloca o título que quiser, isso não é o título do artigo em si, mas a gente vai aqui, tá? Então, tipo de revisão, a gente pode escolher revisão narrativa ou sistemática, claro que como a gente está começando, vamos fazer de literatura, né, que é revisão narrativa, e ok. Tipo de domínio é um domínio biomédico, super ok, cria a nova revisão. Crie uma nova revisão, por favor. Aê! Aí aqui a gente vai selecionar os arquivos, é aquele que a gente exportou do PubMed, se a gente usou várias strings, se a gente fez várias é, bases de dados, etc., a gente vai ter vários arquivos para selecionar. Vou selecionar aqui, Select Files, PubMed, que é como a gente exportou, né? Abrir, tá? Agora você vai continuar, ele vai ler os arquivos, tá? Aqui ele seleciona até 10 arquivos, que eu falei. Normalmente ele vai fazer aí seleção de várias bases de dados, de várias strings diferentes. Aqui a gente está fazendo uma simples, só para aprender como é que faz. Fez o upload, continuar, e aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar o e-mail de quem eu quero que me ajude nesse trabalho, tá? Nesses trabalhos que a gente está fazendo para o Congresso, convém a gente colocar o e-mail de todo mundo, tá? Eu vou colocar um e-mail meu mesmo, tá? Para a gente só dar um como exemplo. Então, ou eu posso pular essa parte também, tá? E aqui eu vou colocar só para mostrar para vocês, alessandra.bedin.go, que é um e-mail que eu uso como arquivo, tá? Esse aqui é o arquivo meu, e se eu quiser colocar outro, é só colocar uma vírgula, ele já vai acrescentar. Papel no trabalho. A gente só consegue chamar para ser colaborador, que tem a mesma patente, vamos falar assim, que você que criou a pesquisa, você é o owner, tá? Você pode chamar só quando você tem o modo pago. Mas como modo é gratuito, você pode chamar outras pessoas para visualizar apenas, e no nosso caso não faz diferença, mas como revisores. E aí você coloca o revisor que você quiser, de preferência o grupo inteiro, tá? Aqui, tá? Aqui é só se você quiser mandar uma mensagem. E manda o convite, tá? Isso vai chegar no e-mail da pessoa, ela só clica nesse e-mail e consegue entrar aqui nessa pesquisa nossa, tá? Agora ele criou a nossa pesquisa, tá? Então, essa é a carinha de uma pesquisa que acabou de ser iniciada. Eu só carreguei o arquivo, os arquivos, né, de extração das bases de dados, e aqui agora eu já vou começar a minha pesquisa. Sugestões, como a gente está fazendo nesse primeiro momento uma revisão por pares, tem que colocar no Blind Mode, que é esse aqui no canto superior da tela direita, tá? Blind Mode, porque pelo menos dois revisores independentes um do outro, por isso blind, tá? Vão selecionar aquilo que eles acham que deva ser incluído e aquilo que eles não devem incluir. E ou então que eles ficaram na dúvida que é o maybe.
tá? Então aqui já está a nossa carinha inicial, já coloquei no modo blind, depois a gente vai ver por quando que a gente tira. As referências importadas, aqui já começa um número importante. A gente colocou dentro sem seleção nenhuma, sem nenhum critério, 85 referências, podia ser 200 mil, tanto faz. Agora, uma coisa interessantíssima da gente fazer, principalmente, é que aqui a gente não tem repetidos, porque a gente já fez a seleção de uma string só. Mas se a gente tivesse várias strings, se a gente tivesse várias bases de dados, com certeza eles iam selecionar os mesmos estudos várias vezes, a gente não pode usá-los, tá? Então, o que a gente vai colocar? Detect duplicates. Isso aqui só o owner consegue fazer. Aqui, ó, para iniciar a detecção de duplicados, o Ryan encontrará e organizará isso para você resolvê-lo, aquilo que ele ficar em dúvida. Em geral, ele vai a 95% de semelhança, ele já fala, ó, isso aqui pode ser uma duplicata. 5% de diferença já é o suficiente para ele falar, ó, dá uma olhadinha você mesmo. Prossiga. Aqui ele está fazendo, né? Ele vai pensar um pouquinho. Esse aqui, como não é muita coisa, é capaz de ser rápido, tá? Aqui ele não tem duplicatas colocadas. Se tivesse, que era aquilo que eu falei na outra situação, ele vai colocar aqui, sem resolução. Aí você vai lá, Start Resolving, ele vai pedir para você escolher qual é a duplicata e qual que você quer, né, que seja analisado. Aqui não temos, mas lá ele vai pedir e você pode selecionar, se não for mesmo duplicata, os dois, tá? Ou então, direita e esquerda, ele vai lá colocando de dois em dois, tá? Então, esse daqui é o nossa carinha inicial. Aí, vamos lá. Quais são as próximas etapas? Vou descer aqui o membro que tem que concordar, né? Aqui estão todos aqui os que eu convidei. E aqui os critérios de inclusão e exclusão, tá? Que eu vou lá naquele meu arquivo, né? Que eu coloquei do Word, salvei lá do ChatGPT e vou colocar aqui, incluir critérios de inclusão. Então, eu vou lá, enquanto vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo isso, eu juro. Eu vou lá no meu Word, seleciono os critérios de inclusão, deixa eu só pegar ele aqui para mostrar. Estou selecionando, eles estavam em inglês já, fica mais fácil, fica melhor elaborado, né? E depois também isso aqui vai para a metodologia do estudo, então tem que estar tudo registrado, lembre-se disso. O número de arquivos conseguidos, etc., em cada uma das etapas é muito importante, tá? Aqui coloquei todos os critérios de inclusão que o ChatGPT me colocou e eu já tinha selecionado, mando para eles, tá? Aí eu venho aqui nessa outra aba, critérios de exclusão, faço a mesma coisa, lá no meu Word de novo, Ctrl C, Ctrl V, estou aqui com os meus critérios de exclusão também inseridos, tá? Aí agora eu vou ser uma das revisoras, meu colega que eu convidei, quando aceitar, também vai fazer a revisão, e aí eu vou colocar aqui, Start Screening, tá? Aí ele vai começar mostrando o quê? Como é que tá, em termos de critérios de inclusão e exclusão, os meus artigos. O que está dentro dos critérios de inclusão, ele destaca em verde para me facilitar a análise de critérios de exclusão, ele destaca aqui em vermelho. Então, aqui a gente já começou mal, né? Em roedores. Então, é um critério de exclusão importante para mim, eu vou excluir. Vou fazer isso com os meus 85. Esse segundo aqui, ó, já de bater o olho, só tem critério de inclusão. Então, peraí, vamos dar uma olhada melhor. Eu vou ler o título, eu vou ler o abstract, tá? E vou ver se eu acho que se encaixa, tá? Então, efeitos do treinamento concorrente na composição corporal e também na bicobiota intestinal em mulheres na pós-menopausa com sobrepeso e obesidade. Acho que esse daqui se encaixa relativamente bem para mim. É um estudo randomizado, então também está dentro dos meus critérios de inclusão e tem um comparador. Então, eu vou incluir. Aí ele vai indo já por todos eles, né? Então ele vai selecionando, aqui está em All Articles, né? O filtro. Aqui ele vai para o terceiro. Ah, esse terceiro eu não tenho certeza o que eu vou fazer. Puxa, será que ele inclui e tal? Deixa para discussão depois. Maybe, tá? E aí assim vamos até o final, tá? Depois que você fez isso e que o outro colega também fez, a gente vai tirar o blind mode, né? E vai ver o que deu de confusão, que é resolução de conflitos.
Normalmente, quem tem um pouco mais de experiência, depois que tira o Blind Mode, vai lá e coloca o que deu de conflito. A gente vai selecionar aqui, ó. Aqui ainda não tem, peraí, aqui não dá para mostrar para vocês. Mas a gente vai selecionar aqui quais foram os conflitos, tá? Dentro da questão dos conflitos, a gente vai vendo, e quem for mais experiente achou que tem um conflito, olha, mas por que que eu escolhi essa razão de exclusão, por exemplo? Aí você coloca uma nota aqui, quando o outro colega, que também fez a revisão, olhar esse conflito, ele vai entender o que que você quis dizer. Se ele concordar, ele faz a mesma escolha que você, aí esse artigo vai sair da dúvida. Se ele não concordar, ele também coloca a nota dele, por que que ele não concorda, deixa ali, e aí a terceira pessoa, ou vocês dois em uma reunião, vão resolver o que que aquele artigo tem que entrar. Uma vez terminado, aí a gente vai para outra etapa. Então, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, os dados revisados, peraí, aqui. Overview. Quando vocês começarem, terminarem essa parte, olha aqui, ó, eu fiz 4% da minha parte. Aí vai estar aqui uma listinha dos outros colegas, eu não coloquei, ó, a alessandra.bedin.go, 0% feito, tá? Quando tiver 100% feito, os dois revisores escalados, a gente vai tirar o blind mode e vai resolver os conflitos, como eu expliquei para vocês. Uma vez feitas as resoluções do conflito, a gente vai aqui para a próxima etapa, que é os artigos, para pegar os artigos por completo. Então, quando a gente fez o screening, tirou o blind mode, a gente vai ver aqui como é que vai ficar. Vou mostrar para vocês uma revisão outra, né, que já foi feita, só para vocês terem uma ideia de como é que são feitas essas etapas. Então, eu vou colocar aqui todas as minhas revisões, vou pegar uma que já foi feita. É, aqui, essa aqui foi feita, tá? Então, aqui vou abrir essa daqui, só para vocês terem uma ideia de como é que faz. Ó, as etapas já resolvidas. Ele detectou 657 referências inicialmente. Dessas 657, como foram várias bases de dados, aqui é o meu trabalho de doutorado, ele detectou 500, ou seja, sobrou muita duplicata, porque foram muitas bases de dados, muitas strings, então realmente tinha muita duplicata. Aí resolvemos as duplicatas, agora não tem mais nenhuma, feito, tá? Aí foi feita a análise, aqui tá, estão as pessoas que colaboraram com a análise, os critérios de inclusão, os critérios de exclusão também estão aqui, e aqui já foi feita a análise completa, tá? Então não tem nenhuma, fui eu com a Janete que fizemos, e também professora, né? A gente fez essa parte, então agora já foi. Então aqui a parte do screening pelo título e abstract já tinha terminado. Aí eu vou aqui no screening, né? Já resolvemos os conflitos, tiramos o blind mode, fomos nos conflitos, aí a gente vai aqui nos incluídos. No final de todo aquele monte, foram só 26 realmente escolhidos para a próxima etapa, que é o screening com o texto inteiro, tá? O que que eu sugiro para vocês aqui? A gente vai ter sempre esses incluídos, aqui vai ter que colocar, que a gente já está colocando, né? A gente vem aqui, nesses três pontinhos aqui da direita, tá? Vai exportar, vai incluir ah, os filtrados, né, que foram os 26 que eu falei. Aqui o formato, o ideal é CSV, que é para a gente abrir no Excel. Estão vendo aqui? Aqui não precisa incluir abstracts, critérios de inclusão, exclusão, notas. Eu não preciso de nada disso para fazer a busca pelos artigos, que eu já tinha resolvido isso, e vou exportar. Aí ele vai fazer para mim uma, um arquivo CSV que eu consigo abrir no Excel, tá? Normalmente ele manda por e-mail, ou então a gente vem aqui, como são poucos, ele já fez, ó. Ryan fez alguns segundos atrás a exportação. Clica para fazer o download. Eu vou parar a gravação só um pouquinho para poder abrir meu Excel
e mostrar para vocês, tá? Pronto. Então, esse daqui é o que a gente tinha que fazer para exportar. A gente exportou em CSV, ele abre, que é uma confusão danada, mas ele consegue abrir no Excel e fica muito mais fácil da gente fazer a conversão. Como é uma planilha completamente desorganizada, porque ele é separado por vírgulas, a gente vai fazer a conversão para uma planilha Excel tradicional. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, seleciona a primeira coluna, vem aqui em dados, ele vai aqui em texto para colunas, vem aqui em delimitado, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo, avançar, os delimitadores, vírgula, avançar, formato dos dados, geral mesmo, concluir. Já existem dados aqui, deixa eu substituí-los, ok. Olha o que ele fez. Ele separou a identificação daqueles 26 estudos dentro do Ryan, o título dos estudos, tá? Então, ele colocou aqui o título, o ano de publicação, coluna C, o mês, o dia, qual foi o periódico, o indicador, né? Volume, fascículo, página, autores, aí URL. Essa parte aqui é onde a gente vai usar. De cada uma dessas linhas, convém salvar, tá? Antes de procurar, salva, e depois você vai em cada uma desses 26 artigos e vai colocar lá. Pode ser por aqui, pelo URL, ou pelo DOI, que também está aqui em alguns, tá? Mas aqui na URL é mais fácil, que eu já chego diretamente no meu artigo. Se eu não conseguir, se eu não tiver acesso, se eu tiver alguma limitação, isso tem que estar destacado. Em geral, como são várias pessoas que acabam buscando, o que a gente conseguiu, a gente vai lá e clica na linha e fala, ó, deu certo, então como é que eu posso fazer aqui? Pintar de verde, por exemplo. Ah, esse terceiro arquivo aqui eu fui procurar na internet e não consegui. Então esse a gente pode colocar em vermelho. E assim vamos com o código que a gente combinar para que a gente tenha aí todos os artigos retirados. Uma vez que eu conseguir todos os arquivos, os artigos em PDF, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu Ryan. Então vamos voltar, eu vou compartilhar aqui meu Ryan novamente com vocês. Voltei aqui no meu Ryan, e aí o que que eu posso fazer? Eu clico em cada um dos artigos, o Text Screening é nessa página aqui, clico em cada um dos meus 26 artigos que eu selecionei, vou colocar esse arquivo do PDF aqui, mas convém também ter uma pasta separada, tá? Dentro de um Drive, dentro de um acesso onde todo mundo da pesquisa consiga colocar, vou acrescentar aqui. E aí, quem for fazer a próxima parte, vai fazer a análise de novo no Blind Mode. Fez o Blind Mode, os outros dois que vão selecionar, ou eventualmente, quem for que já fez a primeira parte vai fazer a segunda, faz essa parte também, mas aí tem que analisar o artigo inteiro para ver se realmente se inclui ou se exclui, tá? Volta no Blind, faz igual fez no screening de título e abstract. Duas pessoas fazem cegadas, depois tira o cegamento, resolve os conflitos e aí a gente vai fazer a extração de dados, tá? Aqui a gente não fez por aqui, a gente fez separado, mas aqui teria sido a última parte. Uma coisa interessante que o Ryan faz e que é interessante para a gente fazer, mas em geral, quem faz isso também é o orientador junto com o pesquisador, é o que? Fazer a exportação do Prisma, tá? Que é aquele número de artigos em cada uma das etapas. O Ryan faz um até razoável, mas é óbvio que a gente tem que corrigir, tá? O que a gente pode fazer é colocar lá no overview, voltamos aqui à página inicial da pesquisa, aqui ó, canto superior direito, Prisma. Ele vai abrir, ele vai colocar mais ou menos o que a gente fez, ele vai fazendo isso daqui para a gente, mas a gente vai corrigindo nesses campos aqui o que que a gente precisa colocar, tá? E aí, incluídos, excluídos, a gente vai corrigindo, e cada vez que a gente muda um campo aqui, ó, 27, 2.700, ele coloca aqui na parte lateral direita, tá? Vou voltar aqui só porque não é para salvar. São 25 mesmo.
tá? E aí, depois que você terminou isso aqui, você tira um print ou você pode fazer a exportação, tá bom? Então, essa é a parte do screening, tá? Na extração de resultados, essa daqui a gente precisa ajudar vocês, tá? Por que que eu expliquei tudo isso para vocês? Porque isso aqui é extremamente importante e na experiência que a gente teve recente, foi uma parte que deu muita confusão. É um passo a passo que no início parece muito complicado, mas vocês vão vendo que com o uso, uma vez, duas vezes que vocês fizeram, com as cabeçadas que a gente deu, ela acaba sendo uma fase muito prática e muito fácil, tá? Coisa que a gente ficava semanas fazendo, hoje a gente consegue fazer em algumas poucas horas, tá? Então isso deu muita diferença. E depois da extração do artigo, dos resultados, a gente também pode ter o auxílio da inteligência artificial, obviamente sempre supervisionando, ela não é automática, ela comete erros, e a gente supervisionando consegue isso direitinho, tá? Então, essa parte da extração dos resultados, a gente vai fazendo de acordo com cada um dos dados e vai conseguindo depois para escrever nosso abstract e depois fazer isso de uma forma mais sistematizada para desenvolver um artigo, tá bom? Então, fica aqui no- na gravação, nossa próxima palavra-chave é Ryan, Rayyan, tá? Então, é a segunda palavra-chave que vocês vão me mandar para eu ver que vocês terminaram o treinamento e a gente já vai dar conta aí dos próximos passos, tá bom? Então fiquem à vontade, espero vocês lá no grupão dos congressos.